Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Pai Celeste que nos concede mais esses momentos para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos dando sequência aos temas da nossa escola bíblica dominical neste primeiro trimestre do ano de 2021, onde nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, onde nós temos o tema compromissados com a evangelização. Esse é o tema da nossa aula de hoje, da lição de número 11, compromissados com a evangelização. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Marcos, é um texto muito conhecido da igreja, capítulo 16, dos versos 14 ao verso de número 20. Se você tem a sua revista, pode acompanhar a leitura comigo, ou através da sua Bíblia. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 16, dos versos 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nós teremos como objetivo geral, com base no nosso conteúdo, conscientizar a igreja de que deve estar comprometida com a evangelização. Esse é o nosso objetivo geral, com base no conteúdo que nós estaremos apresentando daqui a pouco. Pois bem, o reino de Deus, ele cresce e só poderá crescer à medida em que os pecadores, as pessoas ainda que não nasceram de novo, não foram convertidas, elas vão se convertendo ao Senhor. Por isso que o reino de Deus irá crescendo. A igreja, quando nós olhamos para as Escrituras, está claro que ela é a única agência do reino que poderá levar, pregar a mensagem do Evangelho. É a única agência do reino, é a igreja, como proclamadora a um mundo que perece por causa do pecado. Tudo iniciou com a pessoa do Senhor Jesus, e nós damos continuidade ao seu trabalho, o trabalho evangelístico que o Senhor começou, e sempre a evangelização foi prioridade do movimento pentecostal. Nós temos 3 tópicos na nossa aula de hoje. Na verdade, normalmente nós sempre trabalhamos com 3 tópicos nas nossas lições da escola dominical. Nosso primeiro ponto, nós vamos estudar sobre a
evangelização como prioridade. No segundo, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E por último, terceiro ponto, evangelização local e também evangelização transcultural. São esses os três temas que nós estaremos ministrando, melhor, os três tópicos que nós estaremos ministrando a partir de agora. Pois bem, no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a evangelização como prioridade. Então é isso que nós vamos estudar, vamos abordar nesse primeiro tópico, que o Evangelho não é uma mensagem alternativa. Na verdade, não é opção alternativa. Na verdade, é uma questão de vida ou morte. A divulgação das boas novas de Cristo Jesus é uma tarefa para todos nós, ou seja, para a igreja é a tarefa de pregar o Evangelho. Nesse nosso primeiro subtópico, com base no tema aí, a evangelização como prioridade, primeiro nós vamos falar sobre o Evangelho, o significado dessa palavra, ou seja, a etimologia desse termo. Então, do grego, nós temos a palavra evangelho, que nós temos duas palavras justapostas, que é essa palavra é um verbo que significa bem, e a palavra angelia, que significa mensagem, notícia, boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho. Então, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Ou seja, é um termo grego que quando alguém apresenta algo novo, algo bom, de bem, esse é o termo utilizado no grego. Então, em português, o termo é evangelho. O evangelho, quando nós dizemos a palavra evangelho, é o mesmo que levar as boas novas, boas notícias. Esse é o evangelho para o pecador. E nós vamos encontrar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Então o Evangelho é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Senhor Jesus que salva o pecador. E olharmos vários outros textos das Escrituras, como Romanos 1,16, onde o apóstolo Paulo fala de que não me é vergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus para aquele que crê. Então o Evangelho é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, são as boas novas, essas boas novas que Deus usa para todo aquele que nele crê. Podemos então afirmar, com base nas Escrituras, que somente pelo Evangelho, somente através dessas boas novas, que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho. Somente através do Evangelho, aonde a pessoa poderá conhecer a Jesus Cristo. Outro fator é de que o único Salvador do mundo. Quem é o único Salvador do mundo? As Escrituras, quando nós olhamos Romanos 3 e 23, nós encontramos o texto onde lá dizem de porque todos pecaram e destituídos, ou seja, estão carentes, estão destituídos da glória de Deus. Então as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam reconciliar-se com Deus. Por quê? No mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12, nos diz que pelo que
como por um homem entrou o pecado no mundo, nós sabemos que é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que somente através da pessoa de Jesus que é possível o homem reconciliar-se com Deus. Não há outro meio, não há outra forma para que o ser humano possa ser salvo. Sem Jesus não há salvação. Há um texto muito conhecido de Atos Apóstolos, capítulo 12, que nos diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, não há outro meio para que a pessoa possa ser salvo sem Jesus. Não há outra forma, somente através da pessoa do Senhor Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso então deixa a entender com clareza nas expressões do Evangelho, nas palavras do Senhor Jesus, que é imperiosa a pregação do Evangelho, porque não existe salvação sem Jesus. Não existe. Aí está o fator necessitado da igreja pregar o Evangelho. Sem Jesus não há salvação. E o campo é o mundo. Isso fala de quê? De que a evangelização, ela é tanto local quanto mundial. Ou seja, em todo lugar, em todas as pessoas, em todas as etnias. Ainda nesse primeiro ponto, ao falarmos sobre a evangelização como prioridade, veremos aqui que há uma agência legítima. Quem? A igreja. A agência é o meio pela qual alguém se conduz ou pode ser conduzido. Então Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas, ou seja, apresentar a Jesus, o enviado de Deus Pai, para que o mundo possa conhecer a Jesus e apresentar a Jesus como o único Senhor e Salvador, que poderá perdoar os pecados. Com isso significa que a mobilização da igreja, a igreja precisa, ela tem que se mobilizar, e é imprescindível a mobilização da igreja para que as metas, elas possam ser alcançadas. Ou seja, que o Evangelho atinja as pessoas em todos os lugares. Veja que quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar como que os apóstolos, como que eles iniciaram, prosseguiram pregando o Evangelho assim que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Nos dias apostólicos, cada crente era um próspero ganhador de almas. Na verdade, cada um de nós, cada um que conhece a Jesus, que tem a experiência, que nasceu de novo, em potencial é um ganhador de almas. Porque toda pessoa que tem a experiência com Deus, que viveu uma vida nas trevas, essa pessoa que nasceu de novo, que passa a ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, ele passa a testificar e quer anunciar, falar daquilo que Deus fez para com ele. Dessa mesma forma, nós vamos ver que o Evangelho, então, ele foi se expandindo através dos apóstolos, dos primeiros crentes, dos primeiros irmãos. E nós encontramos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 4, que diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
As pessoas estavam sendo dispersas por causa das autoridades de Jerusalém, estavam expulsando os crentes, os cristãos, mas por onde eles iam anunciando a palavra por toda a parte. A evangelização é prioridade da igreja. Por isso que a igreja precisa mobilizar-se. Mesmo em período que nós estamos vivendo, em pandemia, como nós estamos vivendo hoje, com as dificuldades que se tem de dirigir-se às pessoas, mas há meios. Assim como eu estou usando hoje esse recurso através do YouTube, apesar de estarmos com um problema aqui de imagem, mas você pode me ouvir e você pode ler o que eu coloco na tela. Mas independente desse momento técnico que nós estamos vivendo aqui, a internet é um meio, é um recurso que se tem para levar as boas novas e pregar o evangelho a toda criatura. Isso significa que nós devemos seguir o modelo de quem? Dos dias apostólicos. Exatamente para que as pessoas possam conhecer a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. O nosso segundo ponto, nós vamos lidar com esse ponto. Jesus morreu para salvar todos os pecadores. Nesse segundo tópico, nós veremos que a expansão da expiação, ou seja, da morte, do sacrifício de Jesus, é de caráter ilimitado. Entenda isso, né? Que a expansão da morte, do sacrifício de Jesus, é de caráter ilimitado. Ou seja, que Jesus morreu por toda a humanidade, por todas as pessoas, independente do país, da cultura, independente de quem quer que seja esse indivíduo. Nesse segundo tópico, iremos fazer uma apologia, uma defesa quanto à nossa teologia. Exatamente pelo fato de que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Nós, assembleanos, nós possuímos uma teologia. E essa nossa teologia, claro, com hermenêutica, com exegese, extraindo tudo das Escrituras, nós a chamamos e somos chamados de pentecostais. Ou seja, a nossa teologia, nós interpretamos o Novo Testamento e vimos como que o Antigo Testamento direciona os textos, as orientações para o Novo, apresentando a pessoa do Espírito Santo e a sua ação na igreja assim que Jesus fosse e voltasse aos céus. Ou seja, a nossa teologia é chamada pentecostal porque cremos na continuidade do batismo com o Espírito Santo e com os dons espirituais nos nossos dias. Tanto é que esse é o tema que nós estamos estudando em todo o nosso trimestre. Ou seja, assim como aconteceu em Pentecostes, no capítulo 2, aquela experiência, aquele mover do Espírito Santo sobre os crentes, nós cremos que Deus, nós cremos e experimentamos, não é só cremos, nós cremos, experimentamos e vivemos a experiência do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas estranhas, né, glossolalia, como evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E cremos nos dons espirituais, nos dons sobrenaturais para os nossos dias. E não somente cremos, nós praticamos. O Espírito Santo se manifesta em todo aquele que crê, usando as pessoas em mistérios, em línguas estranhas, em profecias, em interpretação de línguas, dons de curar, dons de fé, enfim, como está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 12. Outro detalhe que a nossa teologia não teve nenhum teólogo ou algum reformador, algum teólogo intermediário ou algum reformador
que abarcasse essa teologia. Na verdade, é um dos legados, né, deixados pelos nossos pioneiros. É claro que nós vamos verificar que há um princípio ali no século XVII, século XVIII, mas especialmente no século XIX, que nós consideramos esses nossos pioneiros. Aí vem a nossa pergunta, a pergunta clássica. Por quem Jesus morreu? Por quem que o Senhor Jesus morreu? Há aqui muitas discussões teológicas sobre esse tema. Esse assunto é tratado a respeito da forma como alguns grupos interpretam sobre a eleição, sobre a predestinação. Então, ultimamente, se concentra, na verdade, em duas interpretações nas Escrituras. Ou seja, a expiação, a morte, né, o sacrifício de Jesus através do seu sangue. São duas interpretações que ultimamente têm sido mais evidenciadas. A expiação limitada e a expiação ilimitada. Vamos falar primeiro dessa forma de interpretar a expiação pelo sangue de Jesus, a morte, o sacrifício de Jesus, de maneira limitada. Aqui, nós encontramos as expressões de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Ou seja, esse grupo que interpreta as Escrituras, ele cita que Jesus morreu apenas por um grupo restrito, que o Senhor escolheu algumas pessoas, que essas pessoas foram pensadas, foram escolhidas por Deus, foram eleitas por Deus antes da fundação do mundo. Olha, nós consideramos essa interpretação equivocada e baseada em uma exegese muito ruim. Porque o que a gente vê no Antigo Testamento e no Novo, como nós estamos expressando aqui, especialmente sobre a morte e o sacrifício de Jesus e como foi apresentado no Antigo Testamento, e a sua prática através da pessoa do Filho de Deus, e dizer que Deus, ele escolheu algumas pessoas, ou seja, uma classe, um grupo de pessoas. E um dos textos, na verdade, há a interpretação desse grupo, que entende que há a expiação limitada, ou seja, que Jesus não morreu para todos, para eles a expiação, a morte de Jesus é limitada. Mas há vários textos bíblicos que eles utilizam essa interpretação. E o nosso comentarista vai utilizar aqui uma passagem de 1 Timóteo, capítulo 2 e 4, onde o texto de Timóteo 2 e 4 diz assim, olha, o qual, quer dizer, Deus, o versículo 3 diz assim, olha, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Veja que até o verso de número 5 vai dizer, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas nesse verso de número 4, onde diz, o qual, ou seja, Deus, deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, vamos verificar como que os reformadores, eles forçam a interpretação desse texto, desse versículo. Que para eles,
texto, esse versículo, se refere a um sentimentalismo de Deus. Ou seja, que Deus desejaria, Deus deseja, gostaria que todos os homens se salvem. Né? Se refere ao sentimentalismo de Deus e que não se trata aqui de salvação universal, mas apenas um sentimentalismo de Deus, ou seja, que Deus deseja, gostaria que todos os homens se salvassem. Segundo eles, esse termo, essa palavra todos, aqui, em 1 Timóteo 2 e 4, refere o quê? São todos os homens de todas as classes. E não está falando a cada pessoa. Não está tratando de indivíduo. Então, todos aqui, segundo essa interpretação, está falando de todos os homens, de todas as classes, e não a indivíduo. Ou seja, para eles, esse termo, todos os homens, não se trata da salvação universal. Ou seja, que a morte e o sacrifício de Jesus está aberta para todas as pessoas. Para eles, esse termo todos, são todos os homens de todas as classes, todas as etnias, mas não por indivíduo. Deus não vai dirigir a cada indivíduo, porque Ele já tem aquelas pessoas que são predestinadas. Agora vejamos a outra interpretação, que é a nossa interpretação. A expiação ilimitada. Olha, aqui significa o termo expiação ilimitada, significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. João, capítulo de número 4, e o verso de número 42. Olha o que diz o texto de João 4 e 42, naquele diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana. 4 e 42 do Evangelho de João. Dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, quer dizer, ela pregando, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então nós temos aqui a expressão dos samaritanos que também esperavam o Salvador. E mediante as falas, o diálogo de Jesus com a samaritana, tudo o que aconteceu e a expressão de Jesus com os discípulos, eles chegaram a entender claramente que Ele é o Salvador do mundo. Ao olharmos João também, quando ele escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 4 e o verso de número 14, João está dizendo assim na sua primeira epístola, em relação a Jesus: testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Ou seja, e não somente de algumas pessoas. Então isso significa que a expiação, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus é ilimitado. Não está concentrado em apenas grupos, em algumas pessoas selecionadas, de acordo com a interpretação de alguns grupos. O próprio João, nesse texto e muitas outras passagens, ele está dizendo: testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então, ser o Salvador do mundo não é para algumas pessoas. Isso significa o quê? Que a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Olha, em 1 João, no capítulo 2, verso 2, ainda o mesmo escritor, ele diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja,
Os textos são claríssimos. Não tem onde buscar outra interpretação para dizer que a expiação de Jesus é limitado, é dirigida apenas a algumas pessoas. O versículo 15 do texto que nós lemos de Marcos, no capítulo 16, e o verso de número 15, está aqui bem claro. Olha, e disse-lhe, ide por todo o mundo, né? Ao mundo, a todo o mundo, prega o evangelho a quem? A toda criatura. Essa é a razão pela qual Jesus mandou pregar o evangelho no mundo todo e a toda criatura. Está bem claro. É erro teológico afirmar que a salvação ela é limitada. É um erro crasso. As Escrituras, tantos textos que vão mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, com isso nós vamos então passar para o nosso terceiro ponto. Nesse terceiro ponto, o nosso último tópico dessa aula, nós veremos que a evangelização local e a evangelização transcultural, ou seja, que transpola a nossa cultura, é a principal tarefa da igreja. E isso embasado nos escritos do Novo Testamento. Bem, vamos lá. No nosso primeiro subtópico, vamos falar o que é evangelização. O que é evangelização? Nós falamos antes, no primeiro ponto, que é evangelho. Evangelho significa as boas novas. E o que é evangelização? É o ato de comunicar. Isso é evangelização. É o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. A todas as pessoas. E é exatamente isso que Jesus fez e Ele nos mandou que fizéssemos o mesmo. Que fôssemos e pregasse o evangelho a toda a criatura, a todo mundo. Evangelização, na visão dos pentecostais clássicos, ela era o quê? Ela era evangelística e também missionária. O que é que nós vamos falar aqui nesse espaço agora? De que os pentecostais clássicos, ou seja, os primeiros pentecostais, o Nascimento da Rua Azusa, os primeiros teólogos que foram interpretando os textos bíblicos com base nas experiências que as pessoas foram falando em línguas estranhas, ou seja, no século XIX, ali pelo ano 1906, principalmente nos Estados Unidos, nós vamos verificar que esses evangelistas, esses irmãos pentecostais, os clássicos, os pioneiros, eles entendiam que deveriam evangelizar e tinha toda uma visão evangelística. Agora, o que nós vamos explicar aqui é exatamente o que o nosso comentarista aborda aqui na revista. Eles pensaram que o dom de línguas, xenolalia, ou seja, dom de línguas, xenolalia missionária, era para desempenhar o papel de evangelização no mundo pagão, que agilizaria a obra missionária. Eu vou explicar isso aqui já de uma vez e vamos trabalhar na sequência sobre a etimologia da palavra. Ou seja, os nossos irmãos, no início do movimento pentecostal, como eles falavam em outras línguas, ao serem batizados com o Espírito Santo, que essa palavra também, outras línguas, também é traduzido por xenolalia, eles pensaram que as pessoas deveriam buscar o dom de língua, e eles também incentivavam as pessoas a orarem e buscar os dons de língua,
de que os missionários deveriam buscar o dom de língua para quê? Que através do dom de língua, eles poderiam evangelizar os países de fala que eles não entendiam. Ou seja, que o Espírito Santo iria usá-los em outros lugares, assim como aconteceu no Pentecostes. Esse era o início, a ideia que eles tiveram a respeito de falar em outras línguas, que a tradução aqui é xenolalia. Ou seja, nós vamos encontrar em Atos Apóstolos, capítulo 2, o verso 4, de que os discípulos falaram em outras línguas. Aqui nós temos a palavra glossolalia. Mas no verso 6 do mesmo capítulo, nós já vamos encontrar o termo xenolalia. E esses dois termos, glossolalia e glossolalia, eles são observados em várias outras passagens do Novo Testamento. Veja, xenolalia significa o quê? Idiomas humanos, ou seja, idiomas humanos identificáveis. Significa que quando se fala em um idioma que ele é conhecido, que o outro interpreta, então significa que é um idioma nosso, humano, e que é identificado. Mas também, xenolalia dá a um termo utilizado para a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Vamos verificar esses significados. Então, etimologia da palavra, nós vamos ter que a palavra xeno significa estrangeiro. E a palavra lalo significa falar. Ou seja, xenolalia, idiomas humanos identificáveis. As pessoas falam e são entendido o que eles podem falar. Ou seja, é o falar em línguas, num idioma conhecido, porém estranho apenas a quem o fala. Veja que o termo utilizado no grego idiomático vem exatamente para esclarecer que esse termo xenolalia, quem está falando não entende o que fala, mas o outro que ouve entende o que está falando. Por isso que os pioneiros, eles pensaram e motivaram a igreja para que a igreja então buscasse o batismo do Espírito Santo, que essa seria uma forma de evangelizar, seria mais dinâmico. O Espírito Santo já iria usar as pessoas para ir a outros países, outros idiomas, e estaria falando de mistérios, e aí o outro entenderia. Só que depois eles entenderam e compreenderam com as próprias experiências e com os textos bíblicos, e eles desistiram dessa ideia da xenolalia como evangelização. Ou seja, eles entenderam que, na verdade, as pessoas, quando são usadas pelo Espírito Santo, eles estão falando de maneira sobrenatural. Assim como em Atos Apóstolos, no capítulo 2, aqueles cristãos, os discípulos, eles falaram e os outros entenderam no seu idioma. Veja que essas expressões, elas são trazidas com clareza o termo xenolalia. Veja que quando você vê o verso de número 4, nós temos o termo glossolalia. Já enquanto o verso 6 do capítulo 2 diz assim: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, então quem ouvia falar é xenolalia. São os dois termos usados no grego. Ok. Partindo para o nosso segundo subtópico,
sobre a evangelização local e transcultural, vejamos que o trabalho do missionário transcultural é a evangelização de pessoas de cultura diferente da nossa. Então, só para a gente finalizar, que no início do pentecostalismo, desse movimento pentecostal do século XIX, os primeiros cristãos, os primeiros crentes, ali batizados com o Espírito Santo, estavam confundindo a respeito do falar em língua estranha. E depois eles entenderam claramente que era uma edificação pessoal ou quando houvesse interpretação de línguas. Isso significa que o trabalho do missionário transcultural é aquele que prega o evangelho para culturas diferentes da dele. É como que um brasileiro pregando o evangelho para pessoas diferentes da nossa. Ou seja, se eu, como brasileiro, pregando para os japoneses no Brasil, é transcultural. Se eu estiver pregando para os islâmicos que vieram para aqui, que tem outra cultura, outro idioma, outra forma de ver, de pensar, de interpretar, também é transcultural. Olha, a mensagem ela é a mesma, mas é preciso adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou de cada grupo étnico. A mensagem é a mesma. O que tem que se entender é que o missionário transcultural, ele vai tratar com pessoas de culturas diferentes. Simplesmente uma questão de adaptação. Então, o cristianismo não tem como objetivo padronizar o mundo e nem destruir as culturas, como algumas pessoas dizem e pregam sobre isso. Por quê? Porque a mensagem do evangelho é universal, é dirigido a toda cultura, a toda etnia. Veja que, ao olharmos no livro de Apocalipse, nós vamos verificar no capítulo de número 5, dos versos 11 ao verso de número 13, de que no triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo e também da igreja que descerá com o Senhor Jesus, cada povo, né, ou cada etnia se apresentará, quando a igreja for glorificada, apresentará a Deus na sua própria cultura. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, versos 11 ao 13, está bem claro aqui como que as pessoas estarão louvando e adorando a Deus. Então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizem: ao que está assentado sobre o trono, ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para sempre. O texto é claro em dizer todas as pessoas envolvidas nos céus e na terra, enfim, de todas as partes, de todas as culturas. Por isso que Paulo, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Esse é o grande evangelizador, a pessoa livre, ela é servo de todos, independente de cultura, de raça. Ele é judeu para judeu. E também, se é sem lei, eu também sou sem lei, mas no sentido de levar a palavra. Eu sou livre para direcionar a estas pessoas. E qual é o desafio da igreja hoje? Jesus disse que o campo é o mundo. Veja que, quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo de número 4, que é um texto
conhecido nosso, capítulo 4 de João, e o verso 35, Jesus diz assim aos discípulos: não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Veja que para Jesus, o campo é o mundo. Ele está pronto para ser ceifado, para ir e levar o Evangelho. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o verso de número 8, nós vamos encontrar as palavras do Senhor Jesus ao dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, nesse texto de Atos 1:8, a maneira, ou seja, a forma como Jesus expressou sobre a evangelização, deve ser o quê? Simultânea. Enquanto se prega em Jerusalém, também se prega na Judéia, também se prega em Samaria, simultaneamente se prega em todo o mundo. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado de forma simultânea. Olha, recebereis poder e sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto, ou seja, como em Samaria e em todo o mundo. Então o evangelho precisa ser pregado de forma simultânea, aqui, lá e acolá. Do contrário, o evangelho estaria ainda até hoje em Israel, confinado aos judeus, assim como eles foram no período do Antigo Testamento. Porque o próprio Jesus mesmo disse, lá é registrado por Mateus, no capítulo 10, o versículo 23, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Isso deixa bem claro que a igreja, nós temos um desafio, assim como a igreja primitiva, ela foi desafiada a pregar o evangelho nos seus dias, nessa 2000 anos de história da igreja, nós somos desafiados a pregar o evangelho. E pregar o evangelho hoje, na situação que nós estamos, vivendo do jeito que nós estamos vivendo. Deus nos dá estratégia, sabedoria, mas não podemos deixar de pregar o evangelho. E principalmente agora, nesse período de pandemia, a necessidade de levar o evangelho ao homem, às mulheres, crianças, adolescentes, jovens, é a mesma de antes. Então a igreja precisa buscar formas, estratégia para levar o evangelho, as boas novas a todas as criaturas. Então nós concluímos que nós somos cônscios de que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todas as pessoas indistintamente. Mas é preciso que alguém leve a mensagem de salvação. É preciso que alguém vá e pregue a alguém. Assim como há 2000 anos se realiza esse trabalho, essa tarefa de pregar o evangelho. Ou seja, todos nós somos um evangelista em potencial. Nós encerramos a nossa aula exatamente com esse texto, com essas expressões que precisamos estar compromissados com a evangelização. Hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, precisamos estar comprometidos para pregar o evangelho, para pregarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos buscar de Deus sabedoria, orientação, porque os meios, os recursos, eles existem. Nós estamos utilizando a internet para vários fins. Então, poderemos utilizá-la através dela para pregar o evangelho. Por que também não fazermos
como o Templo Central tem feito, acredito que muitas outras congregações têm feito. Aqui nós temos utilizado às quarta-feiras à noite, um pequeno grupo de irmãos sai e realiza 2, 3 cultos, já determinado em alguns pontos, com as palavras de sabedoria, orando pelas famílias, levando as boas novas às pessoas, através de um som, da música, dos hinos, um culto de maneira abreviada, em várias praças, em vários pontos. Não estamos aglomerando, o número é pequeno, isso significa que meio existe, forma existe, e não podemos deixar, em hipótese alguma, de anunciar as boas novas. Muito bem, estamos terminando, meu irmão. Você que iniciou comigo, percebeu que tivemos um problema técnico, mas nós louvamos a Deus pelo nosso irmão Carlos Alberto e também pelo irmão Vanilton, e também, já que nós temos outra forma aqui na igreja, por termos outras câmeras fixas, porque a câmera móvel houve um problema, mas o Carlos buscou meio ir rapidamente, e aí pôde trazer as imagens, e não somente os textos, como aconteceu no período ali do início da nossa ministração. Então, porque todos os dias, todas as nossas ministrações, eles estão aqui, ou o Birajara também contribuindo na sonoplastia, e o Carlos ali na mídia. Vamos orar ao nosso Pai, agradecer ao Senhor, porque Deus tem levantado a igreja, ela é a agência responsável, a agência do reino de Deus, responsável pela evangelização do mundo. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque fomos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos rendemos a ti, Senhor, crendo que tu és o único Deus, o único que pode nos salvar e perdoar os nossos pecados. E assim também nós, como igreja, temos a responsabilidade, precisamos estar comprometidos de pregarmos o Evangelho hoje, em qualquer situação, assim como o apóstolo Paulo pregou e muitos outros apóstolos anunciaram o Evangelho, e por isso nós estamos aqui nessa hora pregando e anunciando a tua palavra, e através da tua palavra sendo motivados de que nós temos que estar comprometidos com a evangelização. E assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado.